aqui, vou contar esse testemunho rapidamente. E eu estava dirigindo o culto, e no final do culto ela me chamou, entregou um recado de Deus para a minha vida, e isso foi numa quinta-feira. E aí ela falou que Deus ia mudar algumas coisas na minha vida e na vida da Ingrid, a gente teria algumas surpresas, mas eu não achei que fossem tantas e tão rápido. Ela falou comigo na quinta, no sábado, meu pai do nada me chamou para morar com ele, eu fiquei assim, falei, não pai, vamos ver como é que é esse negócio, está cedo ainda. Porque eu tenho um lote próximo à casa dele para construir, e aí eu moro aqui no Gama, pertinho da igreja. E a casa é alugada, estava com uma placa de vende, sei lá, há muito tempo. E o corretor falou, amigo, pode ficar tranquilo que a casa aqui não vende, o preço que ele está pedindo é muito alto. Quinta-feira eu recebi a mensagem da irmã, na segunda-feira a casa foi vendida. Falei, meu Deus do céu, como é que é isso, pai? Só que no sábado, meu pai já tinha me chamado, ele mora num lugar um pouco amplo, tem uma casa separada, eu falei, amém, vou para lá. E aí eu já estava satisfeito com as surpresas de Deus, que Ele vai me dar a oportunidade, junto com a minha esposa, de a gente construir nossa casa, ter o nosso espaço, parar de pagar aluguel. Só que no meio disso, Deus ainda me promoveu no serviço. Era algo que eu não estava esperando, a gente tem expectativa, mas eu não esperava para agora. E Deus tem honrado, Deus tem nos ajudado. E esse testemunho, irmãos, é para edificar a sua fé. Porque Deus ele trabalha de várias formas, e o que mais me alegra não é quando Deus ele opera apenas na nossa vida material. O que enche o nosso coração de alegria é ver vidas sendo transformadas. É ver uma igreja que tem sede de Deus, é ver uma igreja que quer buscar, que quer conhecer o Deus a quem nós servimos. Então, esse é o maior testemunho que nós temos, o testemunho de uma vida que está mudando, e está mudando para melhor. Uma vida que está apontando para o alvo, e o alvo é Cristo, e nós estamos seguindo Ele. Então, eu louvo a Deus, eu quero tributar a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Abra sua Bíblia em Atos capítulo de número 10. Nós vamos ler um texto um pouco extenso, mas eu peço um pouquinho da sua compreensão, que eu não prometo não me demorar. Atos capítulo de número 10. Vou esperar você abrir. Texto bastante conhecido. Atos capítulo de número 10, verso 1, a palavra do Senhor vai dizer assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, ou 3 horas da tarde, claramente numa visão, viu um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia: Cornélio! Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Verso 9. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta, ou meio-dia. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez a voz lhe disse: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Verso 17, e estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Verso 24, Pedro já vai. E no dia seguinte chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Verso 33, Cornélio vai contar toda a história, a visão que ele teve. E logo mandei chamar-te, bem fizeste em vir. Isso é Cornélio falando. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado.
E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Verso 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. 47. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar para que não sejam batizados estes que também receberão como nós o Espírito Santo? E por fim o verso 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Deixe sua Bíblia aberta, curve sua cabeça, eu quero orar mais uma vez. Senhor, nós estamos na tua casa, diante da tua presença. E nós viemos aqui, Pai, com expectativas quanto ao que o Senhor pode fazer, quanto ao que o Senhor pode manifestar. Senhor, toda a nossa atenção e expectativa está posta em Ti. Deus, nós louvamos ao Teu santo nome, nós entoamos cânticos, adoramos e rendemos graças a Ti. Nós clamamos, fizemos orações e pedimos, Pai, nesse momento, fala conosco através da Tua palavra. Senhor, aquilo que o Senhor ministrou em meu coração, me dá a capacidade para passar aos meus irmãos. Espírito Santo, eu clamo a Ti, o Senhor é bem-vindo neste lugar. Pai, tudo aquilo que tem tentado roubar a atenção dos meus irmãos, tudo aquilo, Senhor, que tem tentado tirar o foco dele nesse momento, eu repreendo pelo poder que há no Teu santo nome, Jesus. Pai, a Tua palavra diz que o nosso coração é uma terra, Senhor, e eu oro para que o nosso coração seja uma terra fértil para receber a Tua palavra. E eu creio, Senhor, que no tempo certo ela há de frutificar. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a gente está sendo regido por uma campanha de tema, um novo tempo, uma nova mentalidade, uma nova história. Agora, por que nós queremos viver um novo tempo? Por que nós queremos viver um novo tempo que Deus tem para nós? Será que é porque apenas dizer que viver algo novo é bom? Quando Deus nos chama para viver algo novo, Ele não quer que, como muitas coisas que nós desejamos quando é novo, caia no esquecimento. Quantas vezes nós não desejamos um aparelho de celular, um carro novo, uma viagem, e depois que conquistamos aquilo, o novo perde a graça? Parece que é uma euforia passageira, parece que é algo que, ao instante que eu recebo, perde o valor, perde a graça, e eu já quero outra coisa. Quando Deus nos chama para viver o novo, Ele está querendo mudar algo dentro de nós. Quando nós olhamos para a história de Pedro, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel, o povo judeu, os homens, quando eles tinham 5 anos de idade, eles começavam a estudar a Torá. O que é a Torá? Os primeiros 5 livros da Bíblia. Aos 5 anos, eles começavam a estudar o texto e com 10 anos eles já tinham o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia decorado. Aqueles que se destacavam no estudo da palavra, aqueles que se destacavam no estudo da Torá, eram convidados para seguir um rabino. Eles se tornavam discípulos de alguém. Aqueles que não iam tão bem, voltavam para suas casas e iam dar continuidade no segmento da família. Pedro, por exemplo, a Bíblia vai dizer que ele era pescador. Pedro estuda a Torá, volta e vai seguir a vida dele.
Quando Jesus se apresenta para Pedro, ele faz a primeira mudança de história na vida dele. Jesus olha para Pedro, a gente sabe do milagre da pesca maravilhosa, só que ele fala: Pedro, não foi para isso que eu te chamei. Pedro, eu te chamei para você ser pescador de homem. Agora imagina um homem que viveu a vida inteira através da pesca, ali onde ele tirava o seu sustento, aquilo era o que ele sabia fazer. Alguém chega e fala: Pedro, vem ser meu discípulo. Imagina o conflito na mente de Pedro. Nós também passamos por isso, porque Pedro, em Atos, se você voltar a alguns capítulos, quando o Espírito Santo vem e enche a vida de Pedro, as pessoas vão olhar e falar: pera, esse não é aquele Pedro iletrado? Esse não é aquele Pedro analfabeto? Como que ele fala com tanta proeza? Como que ele fala com tanta autoridade? Quando nós nos entregamos a Deus, Ele nos dá a capacitação para viver muito mais além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Pedro, ele começa a viver uma nova história. Só que, irmãos, a Bíblia é fantástica porque ela não mostra só os momentos de glória dos personagens. O único que só teve momentos de glória e de sofrimento, mas não de pecados, foi o nosso Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que quando Jesus morre, Pedro, depois de passar 3 anos e meio, ele volta à velha vida. E aqui eu já abro um parênteses: Deus não nos chamou para viver de flashback do passado. Deus não nos chamou para de vez em quando olhar e falar: nossa, aquele tempo era tão bom. Às vezes eu olho alguns irmãos postando umas músicas no Facebook. Gente, eu ainda uso Facebook, eu não consigo usar Instagram. Fechei. Os irmãos postando umas músicas da década de 80, de 70, falando: nossa, aquelas baladas eram muito boas. Irmãos, Deus não nos chamou para viver de flashback. Só que Pedro, ele volta para o passado, aí Jesus olha e fala: eu tenho uma obra na vida desse homem. Vai até Pedro, chama ele, conserta, e Pedro começa a dar continuidade na obra. Quando a gente vem para o livro de Atos, aqui o Pentecostes já veio, eles já foram capacitados pelo Espírito Santo, e apesar de Paulo ser conhecido como o apóstolo dos gentios, é Pedro que converte o primeiro gentio. A Bíblia nos faz um paralelo nessa história entre Pedro e Cornélio. E é isso que eu quero olhar com vocês essa noite. Quando a gente olha no versículo de número 1 ao 5, a Bíblia vai falar um pouco sobre Cornélio. Cornélio era um gentio. Cornélio não conhecia a Cristo. Quando nós estudamos a história, nós notamos o seguinte: nos tempos passados, existiam vários deuses, várias religiões, e isso instigava a curiosidade em alguém. A Bíblia vai dizer que Cornélio era romano. Cornélio conhecia o panteão dos deuses, Cornélio conhecia Zeus, Cornélio conhecia Afrodite, mas por algum motivo ele se sente atraído pelo Deus verdadeiro. Ele olha e começa a falar: quem é esse Deus? Ele começa a dar esmolas e mesmo sem conhecer Cristo Jesus, ele começa a orar a Deus. Quando eu olho para a vida de Cornélio, eu falo: meu Deus, um homem que não era cristão, mas que tinha uma vida piedosa, que tinha uma vida que era admirada, nesse texto vai dizer, pelos judeus, que não se davam bem com os gentios, era um homem que administrava bem a sua casa, era um homem que administrava bem o seu batalhão, ainda orava e dava esmolas. Meu Deus! Às vezes eu olho pessoas, você já olhou para alguém e pensou assim: poxa, essa pessoa é tão boa, só falta entregar a vida para Cristo. Era o caso de Cornélio. Cornélio era um cara extraordinário. E eu fico imaginando Deus olhando dos céus e falando: eu preciso alcançar todo aquele que não é judeu. E eu vou começar pela vida de Cornélio. A Bíblia vai dizer que Cornélio estava orando, ele tinha uma vida piedosa, e de repente um anjo se apresenta diante dele e fala: Cornélio, as tuas esmolas e a tua oração chegou ao céu. Quando Deus nos fala algo, quando Deus traz aquilo que a gente está fazendo, Ele não quer apenas nos elogiar para inflar o nosso ego. Não, quando Deus fala conosco, Ele já tem um direcionamento lá na frente. Ele já tem algo que Ele vai apontar para nós. E o que me chama a atenção na vida de Cornélio é que o anjo fala para ele: Cornélio, envia homens até um homem chamado Pedro. E a Bíblia vai dizer, no verso de número 5, que quando o anjo se vai, de imediato Cornélio vai e envia os homens. Irmãos, a primeira coisa, se eu quero viver um novo tempo, se eu quero viver uma nova mentalidade, se eu quero viver a nova história que Cristo tem para mim, eu preciso aprender a obedecer aquilo que Deus tem direcionado.
Cornélio, ele ouve e ele vai de imediato. O anjo fala assim, Cornélio, envia. Ele não fala, Cornélio, vai. Imagine, irmãos, um anjo apareceu para mim e mandou em tal lugar. Eu não vou mandar ninguém, não, eu vou. Só que Cornélio é atento. Ele olha de imediato, quando o anjo se vai, ele envia 3 pessoas. E fala, vão atrás de um homem chamado Pedro. E muitas vezes nós, que nos dizemos cristãos, temos dificuldade em obedecer aquilo que Deus está dizendo. Temos dificuldade em obedecer aquilo que a palavra dele está explícito. Não adianta, irmãos, eu orar para Deus me dar uma confirmação de algo que a palavra dele já deixou claro para mim. Eu preciso crer e eu preciso confiar que esta palavra é fiel e verdadeira para me corrigir, para me ensinar, para me capacitar, para me fazer enxergar além do que essas pequenas letras que estão aqui. Quando você for ler a palavra do Senhor, fala, Espírito Santo, me ajuda a entender, me ajuda a compreender o que o Senhor quer transmitir aqui nesse momento, o que eu posso absorver aqui e obedeça. De nada vale, irmãos, nós queremos viver um novo tempo, quinta-feira à noite ou domingo à noite, durante o restante da semana, nos comportarmos de forma desobediente. A decisão que eu tomo aqui, quinta ou domingo, ela precisa ser validada durante toda a semana. É lá fora que virão os testes e provações. Aqui dentro é lindo, aqui dentro nós estamos em comunhão, aqui dentro a gente coloca o celular no silencioso, mas é lá fora onde vem as tentações. Aonde vem a fechada no trânsito, aonde vem o cliente que não paga, aonde vem o chefe com arrogância. É lá que nós precisamos obedecer e ser fiéis à palavra de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que Cornélio envia 3 homens para ir até lá. E aí a gente vai para o verso 9, porque me chama a atenção. O que Pedro estava fazendo? O que Pedro foi fazer? Verso de número 9, olha na sua Bíblia. Pedro, ele foi orar. O que Cornélio estava fazendo quando recebeu a visita do anjo? O que ele costumava fazer? Orar. Irmãos, eu não vou viver um novo tempo se eu não tenho uma vida de oração. Eu não vou viver uma mentalidade transformadora que Deus está apontando para mim se eu não tiver uma vida de oração. Porque a oração nada mais é do que comunhão com Deus. Quem é mais antigo de igreja, quem cresceu num lar evangélico, como eu, ouviu muitas vezes assim, tem que pagar o preço de oração. Quem gosta de pagar alguma coisa aqui, levanta a mão. A oração, ela é uma comunhão. É um relacionamento que eu tenho com o meu Pai. Se eu coloco isso como um peso, como algo ruim, se eu ensino à próxima geração que oração é algo ruim, tu tem que pagar o preço, tu tem que ir de caroço no milho, de joelho lá. Não é isso. É um relacionamento. Quando eu conheci minha esposa, não foi uma coisa, eu não cheguei no primeiro dia e falei, oi, tudo bem, vamos casar? Não. Um relacionamento foi construído. É normal, quando a gente começa a ter uma vida de oração ou andar com pessoas que oram, falar assim, caramba, como é que essa pessoa ora tanto? Em 15 minutos eu já orei por todo mundo. Eu já orei pela minha família, pelo passado, pelo presente, pelo futuro, pela guerra da Ucrânia e Israel, eu já orei por tudo. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu vou ter o que falar. E o principal, mais eu vou aprender a ouvir. A oração não é para ser um momento do descarrego, onde eu vou lá e solto tudo. Existem momentos assim? Claro. Existem momentos que a gente vai só chorar na presença de Deus, e Ele é tão maravilhoso que a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo interpreta os nossos gemidos e leva até Ele. Mas muitas vezes Deus quer falar conosco através da oração. Ore com a sua palavra, ore, pegue a Bíblia, ore um salmo, ore um cântico, ore uma adoração, fale com Ele. Deus, eu quero viver um novo tempo. E Ele está falando, filho, então vem para perto de mim. Filho, vem desfrutar da minha presença. Filho, vem estar aqui comigo. Oração é relacionamento. Se eu oro, eu adoro. Se eu oro, eu me rendo. Se eu oro, eu busco conhecer a face do meu Deus. Então Pedro está lá orando, Pedro ele está lá na casa de Simão o curtidor. E eu fiquei, Deus, por que tem 2 vezes? No capítulo anterior vai dizer que depois quando Pedro está em Jope, ele realiza alguns milagres, vai falar bem assim, e Pedro passou muitos dias na casa de Simão o curtidor. Quando a gente vem para o verso número 5, no verso de número 6, do capítulo de número 10, fala assim,
Este está com um certo Simão curtidor. Está falando de Pedro ainda. Eu falei, Deus, por que tem esse curtidor aqui? O que é um curtidor? O curtidor era um homem, era um profissional que trabalhava com peles de animais. Espera, Pedro, um judeu que conhece a Cristo. Quando a gente vai para Levítico capítulo de número 11, a gente vai ver os animais que eles não poderiam comer. Só que a Bíblia também vai tratar sobre a lei que o judeu não podia tocar num animal morto. Espera, Pedro está num local onde o homem que trabalha com animais mortos. Porque se ele vai tirar a pele de um animal, ele não vai tirar a pele de um animal vivo. Perceba, Pedro já estava sendo preparado para algo que Deus ainda ia direcionar para ele. Às vezes, nós estamos em um local que Deus nos colocou porque Ele está nos preparando para algo que Ele vai apontar. Às vezes você está naquele trabalho, às vezes você está naquela faculdade ou até mesmo na sua casa, sendo preparado por um novo tempo que Deus vai direcionar para você. Pedro, ele começa a passar dias na casa de Simão. E a Bíblia vai dizer que enquanto ele orava, ele tem uma visão. A Bíblia vai dizer que ele tem um êxtase. Ou em algumas versões, vai dizer que sobreveio sobre Pedro um arrebatamento de sentidos. Pedro está lá orando. E ele começa a orar na hora do almoço. E a Bíblia vai dizer que ele teve fome, curioso. Aí Pedro está lá orando e de repente ele tem um arrebatamento de sentidos. Para quem não sabe o que é um arrebatamento de sentidos você está orando ali, você está naquele lugar e é como se a sua mente fosse levada para outro lugar e você tivesse uma visão. Várias vezes você vai ver isso no Antigo Testamento, Deus falando com os profetas. Quando tem o profeta Ezequiel que é levado ao vale de ossos secos, isso é um arrebatamento de sentidos. Quando João vai escrever a carta ao Apocalipse, a Bíblia vai dizer todas as visões que ele tinha, mas aonde ele estava, na ilha de Patmos, isso foi um arrebatamento de sentidos. E eu tenho orado, eu falo, Deus, eu quero essas experiências também. Se a Bíblia está me mostrando que tem no Antigo Testamento e no Novo, eu também quero. E eu vejo pessoas tendo experiências assim. E é engraçado, irmãos, que quanto mais a gente se aproxima de Deus, pastor, a gente começa a fazer umas orações diferentes. Esses dias, eu me peguei fazendo orações que eu nunca tinha feito antes. E eu olhava e falava, Deus, está certo isso? Espera aí. Aí a gente entra em conflito, irmãos. Tem hora que você vai orar alguma coisa, você vai falar alguma coisa, você fala, meu Deus, será que eu estou falando alguma heresia aqui? Será que eu estou errado? Deixa eu ir para a palavra, deixa eu lembrar de alguém. Só que quando nós estamos em comunhão com Deus, o Espírito Santo testifica conosco. Às vezes Deus nos leva a níveis mais altos quando Ele começa a sinalizar através da oração. Ore por fulano, interceda pela vida de alguém. Clame, ore por essa área, abençoe seus filhos, ore pela próxima geração, ore pelo seu pastor. Esse é o fantástico do relacionamento com Deus. À medida que eu me relaciono, eu vou me aprofundando. Ele vai lançando luz sobre a minha vida, ele vai lançando luz sobre a palavra, ele vai me mostrando alvos de oração. E aí eu vou crescendo cada vez mais. Quando Pedro tem essa visão, a Bíblia vai dizer que ele estava com fome e ele vê um lençol descendo dos céus. E ali ele começa a enxergar animais que normalmente um judeu não comia. O judeu não comia animais que têm a pata fendida. O judeu não come porco. O judeu não come alguns frutos do mar. Aí o pano começa a descer e Pedro, ele conhece a voz de Deus. Porque em nenhum momento Pedro vai dizer que não era a voz de Deus, que ele imaginou alguma coisa. Ele conhecia a voz do seu Deus. Aí a Bíblia vai dizer assim, que a voz de Deus fala, Pedro, mata e come. Aí Pedro quer falar de Bíblia com Deus. Jamais, Senhor, nunca que eu comerei algo que é impuro. Deus está dando um direcionamento para a vida de Pedro, quer ensinar algo para ele e Pedro está falando, não, Senhor. Às vezes a nossa religiosidade nos prende de viver o que Deus está mostrando como algo novo. Pedro, 3 vezes, mata e come. Pedro, não, Senhor, conforme a tua palavra em Levítico capítulo 11, esses são animais que o Senhor disse para não comer. Pedro começa um embate com Deus. E muitas vezes nós fazemos isso. Deus fala assim, vai lá e faz isso. Você fala, então confirma.
Pera, mas Deus não já está falando, não, confirma através do irmão tal. A gente faz como Gideão. Senhor, se é para fazer mesmo, eu vou colocar aqui um chumaço de algodão molhado e esse aqui seco. E se for para fazer, isso aqui vai amanhecer molhado. A gente precisa aprender a ser como Cornélio. Olha o paralelo. Cornélio, aquele que estava buscando conhecer a Deus, manda o povo ir atrás de Simão. Pronto, eu vou agora. Aí Pedro, que é discípulo, Pedro, mata e come. Não, Senhor. Olha o conflito. Nós, muitas vezes, passamos por esse paralelo. Precisamos aprender a obedecer como Cornélio. Eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus e de imediato falar, Senhor, eis-me aqui. Eu tenho aprendido, irmãos, que quando Deus me direciona a algo, é um alvo de oração, eu não deixarei para amanhã, eu farei hoje. Se Deus me dá um direcionamento no culto hoje, eu vou tentar iniciar isso hoje. Aquilo que eu deixo para amanhã, aquilo que eu tento postergar, aí amanhã eu já acordo atrasado, já acordo cheio de demandas no trabalho, aí vem mais um dia, poxa, eu não fiz o que Deus me direcionou. Poxa, Deus falou para eu chegar em casa e orar pela minha esposa. Irmão, eu vou chegar em casa e falar, vem cá, minha filha, vou orar por você. Vem cá, vamos orar pelo nosso lar aqui, vamos orar pela nossa filha. Esses dias, eu não sei se foi com a Lia, que eu contei que eu passei uma noite um pouco tribulosa lá em casa, e uns sonhos estranhos, e a Iris chorando sem parar, e não era dor, não era fome, não era nada, e eu falei, Deus, o que é isso? Deus falou assim, vai orar. Eu falei, vou orar. Fiz igual a Tati falou uma vez, levantei e falei, todo demônio que tem aqui nessa casa, sai em nome de Jesus. E fui orar, falei, não aceito, porque às vezes, era 3:30 da manhã, eu falava, vou nada, Deus. Eu acordo daqui a pouco. Não, deixa eu enrolar aqui mais um pouquinho. Mas a partir do momento que eu e a Ingrid oramos, a noite foi tranquila. O resto da noite, né, que já tinha ido uma parte. Mas o que eu quero dizer com isso? Obedeça ao que Deus tem falado para você. Às vezes são coisas pequenas. A gente quer começar obedecendo nas coisas estratosféricas. E Deus está falando assim, filho, começa aqui no pequeno. Se você não for fiel nisso daqui que eu estou te mostrando, como é que eu vou te colocar você para ser honrado em outro lugar? Filho, se você não consegue ser fiel em dízimo e em oferta, ganhando um salário mínimo, como que eu vou te prosperar para você dizimar um valor mais alto ou ofertar um valor mais alto? Aí a gente some. E eu tenho certeza que eu e você conhecemos N casos dessa forma. Mas vamos seguir. Quando a gente avança, a Bíblia vai dizer o seguinte, Pedro vai lá, ele termina a oração, a Bíblia vai dizer que ele volta, o pano volta até os céus, e ele começa a pensar. Que visão foi essa? O que Deus está querendo me mostrar? E nós precisamos aprender a pensar sobre isso. Recebi uma palavra profética aqui. Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? Senhor, aonde que é para eu aplicar essa palavra? Senhor, como que eu começo a fazer isso? Irmãos, Deus não é incoerente. Ele não vai nos dar uma visão, nos dar uma palavra e falar, se vira e vai. Não, vira e mexe, irmãos. Deus vai nos chamar para perto, vai reacender a nossa fé, vai afirmar aquela promessa que Ele fez. Deus não nos deixa desamparado. Quando Ele lança uma palavra sobre nós, nós nos apegamos firmemente a ela, mas de vez em quando Ele traz a memória, Ele traz algum irmão para lembrar, Ele traz algum irmão para interceder. Precisamos olhar e ficar como Pedro. O que isso quer dizer? O verso de número 19 vai dizer assim, ó. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 varões te buscam. E aqui para mim tem um ponto fantástico. Pedro estava dentro de casa e quem falou para ele que o povo estava lá fora? O Espírito Santo. Quando nós vemos a vida de Cornélio, a Bíblia vai dizer que foi um anjo, e ali é com letra maiúscula. Quando nós vemos o anjo do Senhor com letra maiúscula no Antigo Testamento, é uma teofania, é quando Deus se faz presente e age na terra. Cornélio é um gentil que não conhece a Cristo ainda. Um anjo aparece para ele. Agora Pedro, ele é instruído pelo Espírito Santo de Deus.
Às vezes eu vejo alguns vídeos na internet de o povo falando que veio o anjo e entregou, e veio o anjo e falou: irmãos, eu quero é que o Espírito Santo fale comigo. Nada contra o anjo que veio, o anjo que vai, mas eu tenho acesso a ouvir a voz de Deus. Ele está nos chamando para um nível de intimidade onde Ele fala e eu escuto. Não precisa que um anjo venha para vir nos ensinar a palavra de Deus. Não, eu tenho que chegar. Espírito Santo, me ensina a tua palavra. Senhor, a tua palavra diz para eu buscar os dons diligentemente e escolher os melhores dons. Espírito Santo, qual é o dom que eu preciso para servir na tua casa? Eu quero te ouvir. Pedro, ele ouve a voz do Espírito Santo. E enquanto ele está lá dentro, a Bíblia vai dizer que o Espírito diz para ele: Pedro, tem 3 varões lá fora que estão te procurando. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro ouve a história daqueles homens e vai até Cornélio. Aí a gente avança para o verso de número 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Cornélio estava cheio de expectativa. Eu não posso, irmãos, me encontrar com a presença de Deus e achar que é apenas mais uma reunião, é apenas mais um culto que eu vou, é apenas mais uma celebração. Cornélio estava faminto. O verso de número 33 vai dizer assim, isso é Cornélio falando, ele conta toda a história para Pedro, a visão que ele teve, e ele vai dizer: e logo, Pedro, eu mandei te chamar, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. A minha vida de oração revela o tamanho da minha expectativa em Deus. Não adianta eu falar para todo mundo que eu estou cheio de expectativa em Deus, mas eu não oro, mas eu não busco Ele no secreto. O que vai validar a minha expectativa é a minha vida de oração. Pedro tinha uma vida de oração e ele estava em constante intimidade, em constante relacionamento com o Espírito Santo. Cornélio estava faminto por Deus e ele tinha uma vida de oração. Tiago, capítulo de número 4, verso de número 8, vai dizer assim: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Deus está falando assim: chega perto de mim. Vem para perto de mim que eu vou me aproximar de você. Não é algo impossível, não é algo que eu vou te deixar sozinho, não. É Deus chamando a gente para perto. Você que é rápido de endereço, vai lá para 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo de número 15. Essa escritura é fantástica. 2 Crônicas, capítulo de número 15, verso de número 1 e 2. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, que era o rei da época, e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Olha o acesso que Deus está nos dando. Ei, se você me buscar, eu tenho o prazer de me revelar a você. Aleluia. Eu fico vendo minha filha, eu imagino, porque Deus está falando assim, não é impossível. Eu vejo a Iris, a gente vai brincar de esconde-esconde. Irmãos, para ela me achar, eu tenho que me esconder do jeito mais óbvio possível. Eu vou ficar atrás do sofá com o pé assim. Eu vou ficar atrás da cortina. E eu vejo Deus fazendo isso conosco. Deus não está num lugar inacessível. Deus não está num lugar onde nós não vamos encontrar. Ele está falando: filho, me busca, que o meu prazer é estar contigo. Filho, me busca, porque o meu prazer é me revelar a você. Filho, me busca no lugar secreto, porque é ali que eu vou te ver. Eu vou falar: filho, eu estou aqui contigo. A minha vida de oração vai demonstrar o quanto eu quero de Deus. E a minha fome vai aumentar à medida que eu me relaciono com Ele. Talvez a sua fome esteja pequenininha nesse momento, mas use essa pequena fome que você tem e vá para o lugar secreto.
Senhor, a minha fome está pequena, mas Deus, eu quero ter mais fome de Ti. Senhor, quando eu falo sobre orar a palavra, é isso. Senhor, a Tua palavra está dizendo, Senhor, que se eu Te buscar, eu vou Te achar. Senhor, a Tua palavra está dizendo que enquanto eu estiver com o Senhor estará comigo. Pai, eu quero sentir a Tua presença aqui. Eu quero ver mesmo o Senhor comigo. E Deus tem prazer em se revelar aos seus filhos. Irmãos, nós temos vivido um tempo onde Deus está bradando, chamando-nos para perto dEle. E quem tem ouvido para ouvir e dizer, Senhor, eu vou. Senhor, eu quero, independente da sua idade, independente se você tem 15 anos de cristão, de convertido, ou se você chegou agora, Ele está te chamando do mesmo jeito. Ele está te chamando para se revelar a você. Ele está te chamando para viver o sobrenatural. É tempo de sair do natural, é tempo de viver apegado só às coisas materiais, é tempo de viver com fé, é tempo de ousar e é tempo de crer que Deus ainda faz. O convite de Cristo para nós é, eu quero mudar a sua história, mas vem para perto de mim. Eu não vou mudar a sua história enquanto você está longe. Eu não vou mudar a sua mentalidade enquanto você insiste em permanecer naquilo que eu já disse que passou. Naquilo que eu já disse para você que é um novo tempo, se desapegue do passado. Pare de olhar para trás e olhar para o mal que te fizeram, para as dores que você carrega. Elas existem, mas Deus que cura toda dor, que cura toda ferida, que sara a nossa mente, está nos chamando para deixar tudo isso para trás. Eu não posso viver o novo me apegando ao velho. E Ele está chamando-nos para viver o extraordinário. Aleluia! Tu és maravilhoso, Deus. Vamos voltar lá para Atos. Meu tempo está indo embora. Vamos para o verso de número 34. Cornélio, ele está cheio de expectativa. Cornélio, aqui eu já quero abrir um parênteses, que aqui eu estou cheio de expectativa. Cornélio, ele está chamando os amigos, os familiares para um culto no lar. E nós estamos em reunião aqui na igreja, conversando com o pastor, conversando com alguns irmãos, porque nós queremos iniciar os nossos grupos de casa em casa. Irmãos, nós estamos sedentos por esse momento, de nos reunirmos nas casas, de falarmos do evangelho, de convidar o vizinho para receber a palavra. Porque muitas vezes, como é que é o nome do dono daqui? Seu Franklin, está chateado com a igreja, está magoado e não vem. Mas se você chamar ele para tomar um café na sua casa e comer um pão de queijo, ele vai. Existem vizinhos ao nosso redor dessa forma e nós vamos implantar nas próximas semanas os nossos grupos de casa em casa. E eu creio, irmãos, em vidas que serão alcançadas. Os lares que estão ali, eles serão como sinalizadores dos céus ali. Eu creio, irmãos, como torrentes de água, como a palavra de Deus disse, torrentes de água que vão alimentar as famílias que estão ao redor e se alimentarão da palavra de Deus e da presença dEle. Cornélio está cheio de expectativa. Cornélio, eu fico imaginando o Cornélio falando, cara, um anjo falou comigo, pediu para eu chamar um Pedro que eu não sei quem é, mas ele vai vir aqui falar alguma coisa de Deus. Chamou o vizinho, chamou o povo que trabalha, chamou seus parentes e amigos mais íntimos. E aí vem o extraordinário. Pedro, ele começa a pregar, a falar de Deus de uma forma simples, mas cheia de unção, cheio de poder e cheio de autoridade. Quem leva a mensagem através da nossa voz é o Espírito Santo. Não é o quão eu escolho bem as palavras, o quão eloquente é a minha voz. Irmãos, se eu tiver a melhor oratória sem a presença de Deus, de nada vale. Se eu tiver as melhores palavras, eu posso mexer até com a sua emoção, mas quem conhece o seu interior e mexe no seu coração é o Espírito Santo de Deus. Pedro está cheio de Deus, ele começa a pregar em um lar. Em uma casa onde tinha 15, 20 pessoas. E a gente parece que prepara as melhores mensagens para quando a igreja está cheia, para quando, eita, hoje tem 200 pessoas, hoje. E Deus está chamando Pedro ali, ó. Vamos ali, Pedro. Deus muda a mentalidade de Pedro. Eu fico imaginando Pedro no caminho pensando, esse povo aqui é gentil, pera. Deus está me mostrando uma visão nova e Deus está falando assim, Pedro,
Não classifique como impuro. Não diga que é impuro aquilo que eu já estou te dizendo que é puro. Eu fico imaginando a mente de Pedro dando um nó. Porque mudar a mentalidade e olhar para a nova história que Deus está sinalizando para a gente, às vezes é um desafio. Pedro está indo pregar para Cornélio e é engraçado que Pedro começa a falar assim: reconheço por verdade que Deus, verso 34, não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele em qualquer nação que o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. E aí Pedro começa a falar do Evangelho, a falar do que ele viveu com Cristo. E eu fico imaginando a casa de Cornélio se enchendo, as famílias que estavam ali se emocionando, não pelas palavras de Pedro, mas porque o Espírito Santo estava agindo e convencendo cada um deles do pecado, da justiça e do juízo. O nosso papel é ser a pessoa que aponta para Cristo. Ser a Bíblia que o mundo vai ler. Ser aquele que vai proclamar o Evangelho a tempo e fora de tempo. O convite de Deus para nós é: filho, se coloca no lugar que eu te uso. Filho, se coloca no lugar que eu tenho prazer em me revelar a você e você passar isso adiante. Filho, vem para perto de mim, que da mesma forma que eu estou transformando a sua vida, eu vou transformar da sua família, eu vou transformar da sua parentela, eu vou mudar o ambiente do seu trabalho. O que Deus procura são pessoas dispostas. O que Deus procura é uma geração que está dizendo: Senhor, eis-me aqui. Senhor, trabalha em mim. Senhor, continua operando, continua mudando aquilo que eu sei que eu ainda tenho dificuldade. Mas, Senhor, eis-me aqui. Se coloque de pé no seu lugar, para parecer que a gente está acabando. Pedro, ele começa a pregar e falar do amor de Cristo e falar do Evangelho. Irmãos, aonde tem obediência à palavra, aonde tem vida de oração e aonde tem expectativa, o Espírito Santo vem. Pode ser aonde você estiver, se você está obedecendo a palavra de Deus, se você tem uma vida de oração e você tem expectativa, o Espírito Santo vai ao seu encontro. A Bíblia vai dizer que enquanto Pedro está pregando, o povo começa a ser batizado com o Espírito Santo e a falar em línguas. E aí a Bíblia vai dizer que aqueles que vão com Pedro falam: peraí, eles não são gentios? Que loucura é essa? O Espírito Santo agora está batizando pessoas que não são judeus. Olha que fantástico. E o mais extraordinário desse texto é que Deus, para fechar ainda e dizer: não é do jeito de vocês, é do meu. Esse povo nem sequer era batizado nas águas. Nós que limitamos a Deus e aí falamos: Senhor, para o Senhor fazer é assim, assim, assim. Deus está falando: não, é do meu jeito. Dá a liberdade que eu vou fazer. Aprenda a ouvir e se colocar na posição e eu vou fazer. Toda uma família, parentes e amigos alcançados pelo Evangelho. Pessoas que já foram batizadas ali com o Espírito Santo e já começaram a falar em outras línguas. Receberam a palavra com um coração sedento. Receberam a palavra com expectativa. E o Espírito Santo olhou e falou: é ali que eu quero estar. Aonde tem estado a sua expectativa? Aonde você tem colocado a sua expectativa? O que tem te impedido de obedecer e chegar mais perto de Deus? Aonde está a nossa vida de oração? Deus, eu quero viver um novo tempo, eu quero viver uma nova história. E Ele está falando: filho, então me obedeça. Filho, tenha prazer em estar comigo, tenha prazer em estar na minha presença. Tenha prazer em passar tempo comigo. Filho, tem expectativas em mim. Nós colocamos tantas expectativas naquilo que o homem pode fazer, e não tem nenhum problema nisso. Mas aquele que pode fazer muito mais que o homem, espera que nós coloquemos a nossa expectativa nele.
O homem pode nos frustrar. A minha esposa pode me frustrar, eu posso frustrar a minha esposa, eu posso frustrar algum de vocês, mas Deus não nos frustra. Eu sinto a presença dele neste lugar.